Boa tarde. O nosso seminário foi sobre alimentação das aves e é composto por mim, Michele, pela Jaqueline, pelo Lucas, pela Sabrina e pela Vitória. Aqui a gente fez uma pequena introdução sobre as galinhas poedeiras e os frangos de corte, onde a avicultura brasileira vem ganhando um forte destaque, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e a liderança na exportação de carne de frango. Antes, a gente não exportava, o Brasil não exportava tanta carne de frango como vem exportando agora por conta até mesmo da pandemia, que é uma carne mais barata. Então, o Brasil vem liderando o mercado nacional, internacional, na exportação de carne de frango e o nacional com as galinhas poedeiras, com os ovos, que o consumo de ovos aumentou muito, quase que 100% agora na pandemia. E a terceira posição em produção mundial desse produto é ocupado pelo Brasil. E a sua importância de nutrientes adequados e a dieta alimentar baseada em farelo de soja e milho, que a gente vai discutir mais um pouquinho disso mais para frente, que é a dieta alimentar das aves. Pode passar, por favor. E esses são os principais cuidados que se deve ter com as aves, tanto de corte quanto as poedeiras. É um manejo cuidadoso e responsável, onde o manejo na granja das aves é muito importante, porque é nele que vai ter a higiene com as aves, porque a granja geralmente junta muita mosca, junta muito inseto, e é muito importante que os cuidados com a granja sejam bem visados para essa higiene. E também para o cuidado com o ser humano, até mesmo que está no local, que mora perto das granjas, que vai consumir o produto, porque às vezes passa alguns insetos para o ovo e contamina muito. E conhecer o comportamento animal. Hoje, o Brasil já está tentando praticar o cage-free, que vários países já praticam. O que seria o cage-free? Que é as aves criadas livres, onde o estresse do animal é muito menor, ele não precisa ficar em gaiolas, não tem mais aquele de debicagem, que a debicagem prejudica muito as aves também. E então, como esse estresse é menor, a carne, quando é o frango de corte, tem menos estresse, a carne é mais mole, sem tanto nervo, e o ovo também já é comprovado que a gema do ovo é de mais nutriente. E a nutrição das aves também deve ser apropriada. A base de milho, que milho é a base principal da nutrição deles, e a ração, que é a base de farelos de soja e entre outros componentes da dieta deles, que tem que seguir, na verdade, um padrão específico. Para frango de corte vai ser uma dieta, para galinhas poedeiras outras, mas aí vai ser basicamente a base de milho e de soja. E as instalações onde as aves ficam, geralmente tem que ser com puleiros, com ninhos adequados, e a presença do galo ou não, isso daí vai depender também da espécie das galinhas, do tipo de manejo que for feito. As instalações vai depender bastante também do tipo de granja que o produtor quer. E a sanidade, que é o que eu disse também, que inclui muita higienização das granjas, e o transporte adequado das aves. Hoje em dia, a gente no Brasil está tentando tirar isso de transportar as aves vivas, que causa muito estresse para o animal, muito estresse. Geralmente as aves dos frangos de corte que são transportadas. E causando muito estresse, conforme eu disse, causa muitos fatores prejudiciais para a carne. Então, o transporte quando haver esse transporte, tem que ser dentro de gaiolas adequadas, com água em abundância, mas ele não é recomendado. Pode passar. E a nutrição das aves. Como eu disse, a água tem que ser em abundância na granja e tem que ser aquela água de gotejamento, onde as galinhas vão tomando e a água vai descendo. A ração tem que ser feita algumas vezes no dia, não pode deixar a ração em livre demanda. A temperatura da água é muito importante, tem que ser água em temperatura ambiente, não pode ser água quente, porque prejudica no organismo. E a alimentação apropriada, que seria uma dieta balanceada à base de milho e de soja, e seria específica para cada tipo de genética também, cada tipo de genética de galinhas.
e cada tipo de manejo, se seria as poedeiras ou se seria o frango de corte. Mas aí o veterinário que vai avaliar e ele vai compor essa dieta apropriada. E a linhagem das aves, que seria genética, que não é recomendado deixar mais de um tipo de genética no mesmo ambiente, mais um tipo de linhagem no mesmo ambiente. E as exigências nutricionais que serão feitas com base nessa linhagem, nesse tipo de produção, e as fontes extras de cálcio, que a gente também vai falar um pouquinho disso mais para frente. Pode passar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre o milho. A gente sabe que o milho ele é mundialmente conhecido, né? É bastante utilizado aí como fonte de alimentação para muitas raças. E ele é um dos alimentos que é mais utilizado para as aves, tanto como as caipiras, como a de alta produção, como as galinhas poedeiras e os frangos de corte. Ele é usado muito como fonte energética, porque ele possui mais de 3.400 calorias por quilo, e a sua energia é metabolizável. Esse valor energético ele é ocorrido por conta do valor extrativo não nitrogenado, o ENN, essencialmente amido. Ele contém um alto teor de extrativos de gordura, desculpa, e quando comparado a outros grãos. Ele possui proteína bruta em torno de 9% e também possui um baixo teor de fibra bruta. Os grãos, eles podem ter tonalidade amarela, branca ou vermelha, mas a mais utilizada é a amarela, sendo que ela é rica em provitamina A, que é a beta-caroteno, e a xantofila, sendo que este último ele possui de 10 a 20 miligramas por quilo. E é responsável também pela pigmentação das pernas, também das peles das aves e pela coloração da gema do ovo. No preparo da ração, o milho ele deve possuir no máximo 13% de umidade e também deve estar isento de micotoxinas, resíduos de pesticidas e sementes tóxicas. O consumo ele é realizado na forma de grão moído. Como pode haver seletividade nos ingredientes, por isso que ele é feito grão moído. E o milho é o principal matéria-prima das rações para a ave e participa de 50% a 70% das rações. Essa é a composição centesimal dele. Ele possui 10% de umidade, 9% de proteínas, 5% de lipídios e 75% de carboidratos. Boa tarde, eu vou falar sobre o farelo de soja. O farelo de soja é uma fonte proteica de origem vegetal mais utilizada em ração para não ruminantes. Apresenta um teor de proteína variando entre 37% a 48%, com um importante e completo perfil de aminoácido. Ele é um subproduto resultante da moagem dos grãos de soja através do processo industrial para a extração de óleo comestível. É importante mencionar também que na soja existem fatores antinutricionais, como os inibidores de tripsina, quimiotripsina e as leticinas, que causam danos ou impedem a absorção de nutrientes pelos animais. Dependendo da forma de processamento industrial, são obtidos subprodutos em termos de proteína bruta. Pode mudar, por favor. Como farelo de soja integral tostado, 37%, que tem 91,01% de massa seca, 48% de proteína bruta. O farelo de soja, 45%, ele tem 89,02% de matéria seca, 45,93% de proteína bruta. O farelo de soja, 48%, tem 95,42% de matéria seca, não, perdão, é 92,42% de matéria seca e 49,60% de proteína bruta. Pode passar. A composição centesimal da soja, ela tem 9% de umidade, 30% de carboidrato, 5% de cinza e 20% de lipídios
e 36% de proteína. Boa tarde, gente. Então, dando continuidade, a composição centesimal inclui todas as 6 partes componentes de um alimento. E só para dar uma aprofundadinha, o método Vende, eu não sei se é isso que fala, que foi proposto em 1864 por Henneberg e Stollmann, na Alemanha, esse método tinha a seguinte ideia. Em primeiro lugar, retirava-se a umidade do alimento, ficando apenas a matéria seca. Em seguida, se retirava a matéria inorgânica, né, que são as cinzas, e se obtinha, então, o material orgânico. E a partir desse componente orgânico, se retiravam os compostos nitrogenados, ou seja, as proteínas, e aí restava apenas o composto não nitrogenado. E desse composto não nitrogenado, se retirava o extrato etéreo, né, tirava a gordura. E aí restava, por fim, carboidratos e fibras. Os alimentos, por sua vez, eles são divididos basicamente em 6 frações, tendo componentes inorgânicos e orgânicos. Entre os componentes inorgânicos, nós temos a água, né, a umidade, e temos os minerais, que são as cinzas. E entre os componentes orgânicos, a gente vai ter a proteína, a gordura, carboidrato e fibra. Então, a umidade é uma das medidas mais importantes utilizadas na análise de alimentos. Essa análise se inicia determinando o teor de umidade, que é o ponto de partida para a análise dos alimentos. O teor de umidade ele é determinado pelo método de secagem em estufa, e a preservação do alimento depende da quantidade de água presente nesse mesmo alimento. A água ela pode se encontrar de forma livre ou ligada. E a água de forma livre ela é predominante, ou seja, essa água ela não se encontra ligada a nenhuma estrutura molecular dentro da célula, mas ela está presente nos espaços intergranulares do alimento. Essa água é a que deteriora mais rápido o alimento. E essa água livre, ela é mais fácil de ser determinada e também mais fácil de ser eliminada. Já, por outro lado, a água ligada, ela se encontra presa às outras substâncias do alimento, por exemplo, proteínas e carboidratos, e ela é mais difícil de ser eliminada. Então, no caso da utilização do milho em rações para não ruminantes, os grãos não podem apresentar mais de 13% de umidade. Grãos de milho com teor de umidade acima de 13%, além de apresentarem baixa qualidade nutricional, possuem processo de moagem dificultado, pois exige mais dos moinhos, gerando um custo a mais de energia elétrica, fazendo com que o processo de elaboração da ração fique mais lento. Além disso, o ataque de insetos e de fungos também deteriora a qualidade do grão, que em uma massa com umidade e calor adequado, encontra um ambiente ideal, né, bem favorável para proliferação e consequente deteriorização do alimento, né? Pode passar. O resíduo mineral fixo, também chamado de cinza ou matéria mineral, ele é o pozinho inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica, que se transforma depois em gás carbônico e óxido nítrico. A cinza total, ela resulta da incineração do alimento em uma mufla, né, que é uma estufa em uma temperatura que varia entre 550 e 570 graus Celsius, e mais de 600 graus Celsius, a queima pode volatilizar parte dos minerais. E os minerais relacionados podem ser o cálcio, ferro, manganês, fósforo, enfim. Sendo que os minerais mais críticos, né, mais importantes nas rações das aves, são o cálcio, o fósforo e o potássio. E eles também são chamados de macroelementos minerais, porque entram em maiores quantidades na ração, e essa suplementação mineral, ela serve para resolver problemas ósseos e de desempenho das aves. Pode passar. Sobre as proteínas. As proteínas, elas são obtidas a partir da fração nitrogenada. Essa fração nitrogenada é o método do Diedal. A gente pode ter a proteína bruta no alimento, né? E ela é determinada através do nitrogênio total. A gente pode identificar também a proteína verdadeira, na qual ela é composta por aminoácidos. Os aminoácidos, eu vou falar mais para frente, mas ele é bastante importante nas aves. A gente tem as proteínas indispensáveis em detergente ácido, que é aquela que a gente tem nas fibras, e também o nitrogênio não proteico, que é composto de bases nucleicas, como o nitrato e a amônia. As proteínas, elas são bastante importantes para as aves, porque elas contêm aminoácidos que as aves elas não sintetizam.
E esses aminoácidos aí são classificados como essenciais e não essenciais. No caso das aves, os essenciais são importantes. São 12 aminoácidos importantes para as aves, sendo eles a glicina e a prolina os mais importantes. A glicina, ela ajuda na formação do ácido úrico e a prolina ajuda na formação das penas. Outros tipos de aminoácidos também são importantes, são eles a miotinina, lisina, fenilalanina, triptofano, treonina, valina, leucina, isoleucina, histidina e arginina. A gente tem também os lipídios. Os lipídios, eles são compostos orgânicos que estão presentes nos tecidos dos animais e dos vegetais também. Os lipídios, eles são através do chamado estratério, que a gente consegue ele. É o método mais comum para a extração desse estratério, é o método do Souchlate, a qual usa o solvente a quente. Também há outros métodos, como o solvente a frio e a extração de gordura ligada a outros componentes. Esse método, ele extrai a fração lipídica por meio do refluxo de solventes orgânicos, como o éter, o cloroformo, o benzeno, entre outros. Ele também é usado para amostras sólidas e ele evita a decomposição da gordura. Os lipídios, eles têm bastante importância no metabolismo animal, porque eles atuam como reserva energética, uma vez que eles produzem 2 vezes mais energia que os carboidratos. Eles também atuam com a proteção e isolante térmicos nos animais, síntese e absorção de vitaminas lipossolúveis, regulação hormonal da fisiologia reprodutiva, formação de sais biliares, entre outros. Em seguida, nós temos as fibras, que são a fração não metabolizável, e ela pode ser solúvel ou insolúvel. O teor de fibra ele costuma ser determinado pelo método enzimático gravimétrico. Embora sejam importantes no processo digestivo para o peristaltismo intestinal, as fibras elas não incluem materiais digeríveis pelo organismo humano e, assim, não apresentam valor nutritivo. De todo modo, a maioria das fibras são vegetais com grandes quantidades de celulose e o nosso organismo não possui a celulase, né, que é a enzima que faz a digestão dessa celulose. Já por outro lado, os herbívoros têm bactérias no trato digestório. E essas bactérias produzem a celulase, né? E assim conseguem fazer essa digestão. As fibras, elas apresentam inúmeros benefícios, dentre eles saciedade, controle de glicose, ajuda na remoção de materiais tóxicos, além de contribuir para o bom funcionamento de todo o fluxo digestivo e intestinal. Elas podem, como eu já disse, ser classificadas em solúveis, que são os legumes, verduras e frutas, e insolúveis, que estão presentes em alguns cereais integrais. As fibras solúveis em água são fermentáveis pela microbiota intestinal, por exemplo, a pectina, inulina e hemicelulose. E aí elas retardam o esvaziamento gástrico, retardam a absorção da glicose e reduzem os níveis de gordura no sangue. Já as fibras insolúveis, com fermentação intestinal limitada, elas aceleram o trânsito intestinal, aumenta o peso das fezes e contribui para a redução do risco de doenças gástricas. Em aves, a inclusão de níveis moderados de fibra na dieta tem sido uma alternativa para melhorar o desempenho dessas aves, né? E essas fibras, elas incluem lignina e celulose, por exemplo. Além disso, já foi testado que a presença de fibra na dieta, como eu havia dito, ela melhora a digestibilidade de diversos compostos e melhora o desenvolvimento do trato gastrointestinal. Pode passar. A obtenção dos carboidratos, por sua vez, ela é realizada através da fração glicídica. O teor de carboidratos dessa fração glicídica também é denominado extratos não nitrogenados. E eles não são necessariamente identificáveis, mas eles são calculados a partir da soma de proteína bruta, fibra bruta, extrato etéreo e cinzas. Tudo isso subtraído de 100. De um modo geral, os carboidratos de mais fácil digestão são os açúcares e o amido. Dietas com alto teor de carboidratos, fornecidas logo após o nascimento das aves, promovem uma maior concentração de glicose no sangue e uma consequente queda na atividade da glicose fosfatase, o que indica uma redução da gliconeogênese.
Pelo fato de os pintinhos de corte, na fase pré-inicial, terem seu sistema digestório ainda imaturo, que é um fato que implica em menor capacidade de aproveitamento dos alimentos, os ingredientes de maior digestibilidade seriam recomendados para proporcionar um desenvolvimento adequado do organismo. Só que, no entanto, de maneira geral, o desenvolvimento do trato gastrointestinal não é muito influenciado pela ingestão de carboidratos, mas os carboidratos contribuem para o aumento do peso vivo das aves. Pode passar. Complemento nutricional. Usados como aditivos, os complementos nutricionais são pronutrientes coadjuvantes de elaboração e prolifáticos, ou seja, que auxiliam na prevenção de doenças ligadas à elaboração das ações. As matérias-primas são também conhecidas como ingredientes e integram as ações para as aves de forma convencional, ou seja, os que normalmente compõem as ações e as alternativas. Dentre as convencionais, encontram-se milho, farelo de soja, farinha de carne e osso, farelo de trigo, calcário, fosfato bicálcico, farinha de ostra, óleo bruto de soja, farinha de peixe e dentre outros. Nas matérias-primas alternativas, incluem-se sorgo, farelo de arroz integral, farelo de girassol, raspa integral de mandioca, farinha de germe integral de milho, farelo de coco, farelo de tomate, farelo de goiaba e subprodutos do processamento da mandioca. Aqui estão algumas referências sobre o nosso trabalho. Se quiser dar mais uma pesquisada, mais um aprofundamento sobre o assunto, qualquer uma dessas referências pode ajudar. Muito obrigada.